Galera, não dá pra gente negar que esse joguinho aqui, ó, o Zelda Breath of the Wild, é um jogo que revolucionou basicamente a indústria dos jogos, né? Tanto é que depois dele surgiram vários outros jogos que se inspiraram nele, né? Na gameplay que ele tem, na experiência que ele tem. E isso acaba sendo algo positivo, porque a gente sabe que tem dois pontos que a gente não pode deixar de falar sobre o Zelda Breath of the Wild, que são: primeiro, ele é um exclusivo da Nintendo, então provavelmente você só vai conseguir jogar ele no Nintendo Switch, no caso do Breath of the Wild, no Wii U, enfim. No Tears of the Kingdom, no caso, a gente só consegue jogar no Switch mesmo, né? E o segundo ponto, galera, é que ele acaba sendo um jogo bastante caro. Se você for ver aí o preço do Tears of the Kingdom na mídia digital, ele está custando por volta de uns R$ 360, né? E é por isso, galera, que nesse vídeo aqui eu queria apresentar para vocês uma alternativa a esse jogo aqui, ao Zelda Breath of the Wild e até o Tears of the Kingdom, que tem dois, ele, enfim, acaba passando por esses dois pontos que eu falei, que o primeiro, ele não é exclusivo da Nintendo, e o segundo é que ele acaba sempre estando bem mais barato do que o Zelda Breath of the Wild. Então pode acabar sendo um jogo perfeito para você que acabou de comprar o Switch, mas não está com muita grana para investir agora no Breath of the Wild. Ou para você que queria sentir um pouco da experiência, né, que é jogar o jogo do Zelda, mas não tem um Nintendo Switch e tem um outro console como um Xbox ou um PlayStation. Esse jogo, ele é um jogo multiplataforma. E claro, galera, eu queria dizer logo de cara aqui no começo do vídeo, nunca vai ser a mesma experiência de jogar o Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, mas ele pode ser bem interessante para você porque ele é bem parecido, ele é bem inspirado. Inclusive, durante esse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês quais são as semelhanças que esse jogo tem com os jogos do Zelda. Olha o Link admirando o look dele, ó. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Hands On Game. Pessoal, é um prazer ter vocês aqui. Inclusive eu queria começar já agradecendo a cada um que está curtindo os vídeos, que está comentando, que está se inscrevendo no canal. O canal aqui é bem iniciante, né? Eu tô começando o canal agora e galera, isso me ajuda muito aqui produzindo os conteúdos, me incentiva bastante. A gente já bateu mais de 100 inscritos, o que para mim é incrível pelo tempo que a gente tem. Então queria agradecer a vocês de coração, sério mesmo, valeu demais. E galera, nesse vídeo aqui eu queria falar para vocês sobre esse jogo que já está aqui na tela, que é o Immortals Fenyx Rising. Para algumas pessoas eles consideram como sendo o Breath of the Wild da Ubisoft, e eu queria falar sobre ele, né? E eu queria meio que começar o vídeo já de trás pra frente, né? Esse vídeo é meio que uma recomendação de um jogo. Eu já queria dizer pra vocês logo de cara que esse jogo aqui vale muito a pena, velho. Sério. Se você não jogou esse jogo, já queria te incentivar a dar uma chance pra ele. Mas claro, eu vou te dar os motivos para isso, né? Mesmo que você até já tenha jogado Breath of the Wild, mas você gosta desse gênero de jogos assim, de ação e aventura, jogo de mundo aberto, jogo que tem puzzle, que tem combate frenético, com certeza esse jogo aqui ele vai te render umas horas incríveis assim de gameplay. E aí eu já queria começar então falando sobre quais são as vantagens que esse jogo tem. Inclusive eu vou ficar te mostrando aí algumas cenas do jogo enquanto eu vou falando para você um pouco sobre ele, beleza? Então vamos lá, o primeiro ponto, galera, que eu trouxe aqui, que eu acho que esse jogo é incrível para você que gosta desse gênero semelhante aí ao do Zelda Breath of the Wild, ou você quer uma alternativa a ele, né? É o mundo aberto, galera. O mundo aberto desse jogo é uma coisa que atrai bastante, assim como lá no Zelda Breath of the Wild, né? Ele tem um mundo aberto que é incrível para você explorar, sabe? Então ele tem aquela coisa ali das missões principais, então você pode ir seguindo só as missões principais do jogo, as main quests, né? Como a gente chama lá no Breath of the Wild. Mas você também pode ficar livre para fazer a exploração que você quiser. Inclusive ele também tem aquele lance de visão aguçada, né? Como eu falei, eu vou sempre estar fazendo comparações, que é aquela coisa de você segurar o R aqui, né? Esse botãozinho aqui, ó, e você conseguir ver em detalhes as coisas e ficar marcando no seu mapa, revelando as coisas. Então assim, é bem parecido nesse sentido. Você vai poder marcar recursos, shrines que você acha, mais ou menos shrines entre aspas, né? Eu vou falar sobre isso mais pra frente. E aí, inclusive, não é bem um mapa que você tem nesse jogo. O que você tem nesse jogo é uma bússola. Inclusive, eu vou tentar abrir o jogo aqui para ir mostrando para vocês enquanto eu tô falando, né? E aí, eu achei isso, inclusive, muito legal. É uma pequena diferença em relação ao Breath of the Wild, mas eu achei muito bacana porque você consegue se guiar um pouco melhor no jogo quando você tem esse recurso da bússola, né? Eu achei que acabou facilitando bastante. Olha aí, galera, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Acho que vocês conseguem ver ali
ali em cima uma bússola, olha só. E quando eu vou girando aqui no analógico direito, ó, ele vai me mostrando para que lado fica. Então, ó, se eu for nessa direção, eu consigo ir diretamente. Você vê que tem um indicador da distância também, né? Ó. Inclusive tem uma shrine aqui a 30 metros, ó. Eu já consigo chegar ali nela, mas tem uns inimigos, então eu vou sair daqui. A ideia era mais mostrar para vocês que tem esse indicador aqui no mapa, ó. Então eu consigo me guiar por aqui, ao invés de ter um mapazinho. Na verdade também tem um mapa, tá? Mas esse indicador aqui da bússola é aquele mini mapa, digamos, é uma equivalência àquele mini mapa que a gente tem no Breath of the Wild. Então, como vocês podem ver, tem um mundo aberto muito legal aqui, ó, pra gente poder explorar. Então, isso aqui é um primeiro ponto que eu acho super positivo, que eu acho que se assemelha bastante, né, ao Zelda Breath of the Wild. Galera, o segundo ponto que eu queria comentar aqui com vocês é sobre a história. Nossa, a história desse jogo é muito envolvente. Ela é baseada na mitologia grega, tem inclusive dois deuses gregos que ficam narrando o jogo ali de uma forma que é muito hilária. Isso é outro ponto que eu queria trazer aqui. É muito divertido, velho. Cheio de piadas durante a narrativa do jogo, né? Os narradores falando ali. Bom, e esse é o fim de Fênix. Você leva jeito para contar histórias, não vou mentir. Teve umas partes bem arrastadas, mas você prendeu minha atenção no final. Uma réplica do raio de Zeus? Mentira! O poder sobrecarregou Fênix. Ela não vai conseguir suportar. O que está acontecendo? Tchauzinho, mortal. E então, de repente, tudo cessou. Não! E os personagens que interagem também com a Fênix, né? Que é essa personagem principal aqui do jogo que eu mostrei pra vocês. É muito divertido, sério. E aí, galera, eu queria destacar aqui um ponto super positivo que a gente tem que aplaudir a Ubisoft. O jogo é dublado, galera, sério. O jogo é 100% dublado, então você escuta o áudio todo em português. Isso traz uma experiência de outro nível para a narrativa do jogo, para os diálogos que você tem no jogo. Torna o jogo assim muito melhor, tá? E aí, como eu falei, além da narrativa dos narradores, digamos assim, tem também as conversas que a Fênix tem com alguns personagens. Esse jogo tá repleto de cutscenes, tá? Durante o jogo, e tudo em português, então isso agrega bastante. Então você termina um objetivo, aí tem ali uma história que possa ser que apareça, que seja contada. Isso te envolve muito no jogo, sabe? Porque tu troca uma ideia ali nos diálogos com os personagens, depois tu termina o objetivo e continua a conversa, então você fica preso na história, né? É como se fosse um filme que tu vai executando grande parte das cenas e outras você vai assistindo. Então isso te prende muito porque você quer saber a continuação ali da história. Galera, o terceiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão da jogabilidade, né? Então a jogabilidade é muito divertida também, porque ela vai envolver vários puzzles. Eu vou logo adiantando para vocês, tem muitos puzzles, tá? Desde puzzles simples até uns puzzles mais complexos. Alguns, eles fazem parte da história principal, outros não. Outros eles são meio que de uma parte mais secundária para você ganhar alguns recursos que vão te desbloquear algumas coisas, vão te ajudar sei lá, evoluir tuas armas, esse tipo de coisa. Tem também essa questão, inclusive, que eu acabei de falar, né, de moedas, de itens de armadura, que você vai conquistando durante a sua gameplay, então isso agrega bastante. Tem uns combates também que são bem frenéticos, tá? Tem desde sei lá, soldados mais simples ali, até alguns, sei lá, uns caras mais difíceis de você enfrentar, tem até alguns boss também durante o jogo que você precisa enfrentar, e tudo isso relacionado à mitologia grega, que isso é muito interessante, principalmente para quem gosta dessa coisa da mitologia grega, acaba ficando bem legal de você jogar. Outra coisa também que vale destacar é a questão da progressão no jogo, né? Você começa basicamente com nada, igual no Breath of the Wild, né? Você vai pegando ali algumas armas, vai evoluindo, vai pegando alguns poderes divinos, como o jogo trata, né? Que inclusive parece bastante com a questão das runas ali, né? Do Link, enfim. E também tem umas habilidades que você vai evoluindo durante o jogo, que é meio que no estilo de um jogo Metroidvania, sabe? Que você vai evoluindo, você vai conseguindo avançar em algumas habilidades que você tem. E uma coisa que eu preciso destacar, galera, que muita gente reclama do Breath of the Wild. Nesse jogo aqui, as suas armas não quebram, beleza? Então não tem esse risco, não tem esse perigo. Eu particularmente gosto dessa coisa das armas quebrarem lá no Breath of the Wild, mas nesse jogo aqui, pra quem não curte, as armas aqui não quebram, beleza? Outra coisa que eu queria destacar também são os gráficos, né? Então o gráfico
é muito legal, o gráfico é muito bem feito, a arte do jogo é muito bonita, tá? E isso se assemelha também ao Breath of the Wild, mas eu tenho que admitir que no Switch eu sinto que o Breath of the Wild com certeza ele tem um gráfico melhor, tá galera? A galera da Ubisoft teve que diminuir um pouquinho os recursos no Switch, principalmente quando eu jogo na minha TV 4K, eu consigo sentir um pouquinho do impacto disso no jogo ali, uma levezinha queda de FPS, já tô entrando meio que um ponto de desvantagem, digamos, mas assim, não é nada que impacta muito, tá? Como eu falei, uma leve mesmo, assim, você só sente um pouquinho, mas não interfere em nada do jogo, sabe? O jogo de um modo geral é muito fluido, a Ubisoft preferiu cortar alguns recursos de efeitos, assim, que quando eu joguei, por exemplo, no Xbox, eu percebi, tá? No Series S, eu percebi alguns recursozinhos a mais bem suaves, mas que tem a mais no Series S lá no Xbox, que não tem no Switch, justamente para garantir que o Switch ia conseguir rodar ali sem nenhum efeito negativo no desempenho do jogo. Aí, claro, galera, pra gente fechar aqui as vantagens, eu tenho que destacar o preço, né? O preço, galera, é muito atrativo. Nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, esse jogo ele tá saindo na eShop da Argentina, pra quem tem um Switch aí, por volta de uns 30 e alguma coisa, tá? Ele tá em promoção. Na eShop do Brasil tá saindo por volta de uns R$55, isso é a versão mais básica do jogo. No Xbox eu dei uma pesquisada também, tá saindo por volta de uns R$42 lá na Microsoft Store. E para ser sincero com vocês, eu não sei muito bem como é que tá o preço lá no PlayStation, mas enfim, você vê que o preço do jogo na sua versão mais básica, por exemplo, né, ele é bem atrativo. Eu não sei, na versão Gold ele é um pouquinho mais caro, na versão Gold tem alguns recursos a mais, se não me engano, tem até umas DLCs, mas enfim, o jogo mais básico mesmo, a edição básica, é muito atrativo o preço do jogo. Aí você pode estar se perguntando, tem desvantagens nesse jogo? Tem algumas que eu queria trazer aqui para vocês, beleza? Primeira coisa é a dificuldade do jogo. Galera, eu senti que algumas shrines aqui desse jogo, alguns puzzles dele, são bem difíceis, beleza? Sério mesmo. Eu passava um tempão ali tentando resolver, porque era um pouco complicado de você entender o que você precisava fazer. Algumas dessas são principais, mas outras são secundárias, beleza? Então tem esse ponto também que eu preciso destacar aqui. Você não precisa fazer, mas se você quiser fazer tudo no jogo, de verdade, vai dar um trabalho você resolver alguns puzzles, beleza? Então algumas pessoas acabam comentando que tem essa dificuldade que é meio desequilibrada. Alguns puzzles são bem fáceis, outros são bem difíceis. Mas para quem gosta de resolver puzzle, esse jogo aqui é um prato cheio de verdade. Outra coisa que a galera comenta, pessoal, é a questão de repetição de tarefas, né? Então você tem muitos puzzles que são parecidos. Não é como no Breath of the Wild que você tem uma originalidade, né? Muito grande assim. Cada puzzle é diferente do outro, tal. Alguns puzzles desses aqui são bem parecidos, né? Então você pode acabar achando meio chato depois de um tempo, mas eu confesso que eu joguei 20 horas e não enjoei desse jogo e tenho muito interesse em zerar ele mais pra frente. Então assim, é só alguns específicos e principalmente os secundários que podem ser mais repetidos, né? Outra coisa que alguns usuários relataram, pessoal, mas eu não senti, isso foi pesquisando mesmo, é que os controles do jogo é um pouco impreciso, né? O controle do jogo é meio impreciso. Eu não senti isso, como eu falei, eu já joguei 20 horas desse jogo ou mais, e não senti nem um pouco esse desequilíbrio, né, essa imprecisão nos controles. Mas é uma coisa que algumas pessoas comentaram aí. Aí você pode estar se perguntando, se ele é melhor do que o Zelda Breath of the Wild? Galera, eu na minha visão não, beleza? Principalmente no Switch, né? Porque no Switch o Breath of the Wild roda super bem, tem um gráfico que na minha opinião é até melhor do que esse gráfico aqui do Immortals Fenyx Rising, mas não dá pra gente comparar. Eu acredito até que são propostas bem diferentes, sabe? O Breath of the Wild tem uma proposta, esse daqui tem outra proposta, eles se diferem em vários aspectos, então na minha visão vale a pena você jogar os dois, sério. Como eu falei, eu joguei 20 horas esse cara, mas eu pretendo voltar pra zerar, porque eu não zerei. Só que a história é muito envolvente. Eu parei porque justamente eu fui jogar o Breath of the Wild, que eu finalmente consegui comprar. Mas eu quero jogar esse cara novamente e eu incentivo você a dar uma chance, porque é bem provável que você curta ele, beleza?
Bom, galera, então é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo aqui. Ficou com vontade de jogar esse jogo? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa análise, inclusive, né? É o primeiro review que eu tô fazendo de um jogo aqui. Um jogo que, inclusive, tá no gênero que eu curto muito, que é o gênero do Zelda. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você acha que faz sentido eu até jogar ali a primeira hora, os primeiros minutos desse jogo aqui no canal, deixa também aqui nos comentários, beleza? E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito legal ter vocês por aqui, pessoal, de verdade. Agradeço de coração o apoio que cada um de vocês tem dado aqui no canal nesse comecinho, beleza? Então espero vocês no nosso próximo vídeo, galera. Um grande abraço e falou!